coração fazendo uma pergunta a você. Será que esperar é coisa fácil? Com certeza não. Esperar não é uma coisa fácil. E hoje é um tempo ainda mais difícil, porque hoje nós estamos no tempo do imediatismo. As pessoas querem tudo na hora. Então, elas não querem esperar. Elas querem que as coisas aconteçam imediatamente. Mas o esperar é uma das primeiras lições de Deus para as nossas vidas. Temos como exemplo a gravidez. A mulher fica grávida por 9 meses. E por 9 meses é o trabalhar de Deus na espera dela pela chegada do seu filho. Mas enquanto isso não acontece, Deus está trabalhando no seu ser emocional, psicológico, também físico, para que ela esteja pronta, preparada para ser mãe. Então, é o esperar de Deus. A questão, o problema da espera está na incerteza do resultado. Porque você não sabe se o resultado vai ser sim ou se o resultado vai ser não. Se a resposta vai ser positiva ou negativa. Mas uma coisa é importante entender, que quem não espera se desespera. Quem não espera, queridos, vai acabar desesperado. O Salmo 69, versículo 3, nos dá uma amostra disso, quando o salmista Davi, ele diz assim, no momento em que ele estava muito cansado, ele estava muito abatido, numa espera muito grande, porque ele estava sendo perseguido o tempo todo. E ele diz no Salmo 69:3, estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Ele estava cansado, ele estava esperando por uma resposta e pelo alívio do Senhor, mas essa é a situação de muitos que não querem esperar, e no caso de Davi, ele esperou, e ele alcançou a graça. Mas muitos não esperam e acabam se desesperando. Queridos, quem se desespera, joga a toalha, aceita a derrota, não quer mais lutar, e acaba frustrado e com a vida medíocre. Quem se desespera mostra a falta de fé no Senhor. Quantos acabam se desesperando e assim desagradam o coração de Deus, porque a única forma de agradar o coração de Deus é com muita fé. Mas também quem se desespera, queridos, tenta dar um jeitinho para Deus. É o exemplo de Sara, esposa de Abraão, que não quis esperar o tempo de Deus para cumprimento da promessa. Então pega uma escrava chamada Agar e entrega ao seu marido para que fizesse um filho, e assim ela deu uma mãozinha, achou que deu uma mãozinha para Deus no cumprimento da promessa. Só que as consequências disso são até os dias de hoje. Essa guerra entre o povo de Israel e os muçulmanos, os árabes. Então, tudo isso é fruto de uma decisão errada, de alguém que não soube esperar, que não quis esperar, queridos. Então, quem não espera, se desespera. Mas a palavra de Deus em Efésios 6:17 diz que nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. E em especial, nesse versículo, vai falar sobre o capacete da salvação, que vai proteger a nossa mente de todo pensamento, que tire a nossa esperança em Deus. Nós precisamos continuar esperando em Deus. Então, quem tem fé, espera no Senhor. E o salmista Davi, ainda no Salmo 62, versículo 5, diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Queridos, a esperança é um exercício da fé, é ter a certeza da resposta no tempo certo. Romanos 5 tem ali um processo. A partir do verso 3,
e que nós devemos nos gloriar nas tribulações. E as tribulações, elas vão produzir em nós a perseverança, a paciência, a experiência e a esperança. Então, é necessário passar pelo processo. Abraão, a palavra de Deus nos diz sobre Abraão que acreditou, ele esperou contra a esperança. Está em Romanos 4, versículo 18, em que a palavra de Deus diz assim, exatamente assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Então, Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Então, queridos, esse é um exemplo para nós, Abraão. Ana também esperou. Ana, mulher de Eucana, 1 Samuel, capítulo 2. Esta mulher, ela clamou ao Senhor, estava no santuário, recebeu a palavra do Senhor, e a palavra se cumpriu, e ela foi mãe de um filho. Mas esse filho tinha que ser devolvido ao Senhor, e ela assim o fez. Mas depois que devolveu, Deus a abençoou e lhe deu mais filhos. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, espere no Senhor. Espere. E entenda que precisa passar por todo o processo, mas até o fim. É para se completar. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, a palavra de Deus diz assim: é um processo em que nós devemos cumprir até o fim. Diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. E eu quero concluir dizendo, a palavra está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Quando somos alcançados pela graça de Deus, temos a condição de desenvolver o fruto do Espírito. E um deles é a paciência. O próprio Deus nos dá aquilo que precisamos.